Bom, todo mundo acha que quando você está tendo relativo sucesso, as pessoas acham que você foi uma espécie de mini gênio, que você estudou nas melhores faculdades, que você fez coisas sobrenaturais quando você era mais novo. E ao contrário do que as pessoas pensam, a gente teve uma infância muito normal, uma infância como todo mundo tem, principalmente classe média emergente. Os nossos pais sempre trabalharam muito, a gente sempre foi condicionado a ajudá-los, sempre foi condicionado a estar junto, trabalhando com eles e tendo o exemplo, igual o Dória está fazendo hoje, tendo o exemplo como a principal coisa para a gente aprender a trabalhar, a ajudar os pais em casa, ajudar o meu pai na fazenda. Então a gente sempre foi condicionado a fazer algum tipo de trabalho desde muito cedo. E sempre que a gente fazia esse tipo de trabalho, a gente recebia uma remuneração por isso. De você estar mais tempo com seus pais, de você receber algum dinheiro às vezes por isso, para você se divertir. Então eu acho que a maior diferença que tem hoje em pessoas de sucesso é você começar desde cedo com esses pequenos aprendizados, que não é um trabalho que você vai lá, executa e as pessoas estão olhando se você está fazendo aquilo com perfeição ou não, mas você está seguindo o exemplo do que os seus pais estão fazendo, e isso eu acho que condiciona você a aprender muitas coisas. E eu acho que a minha infância toda, pelo fato de eu sempre estar com meu pai e ele ser uma pessoa extremamente objetiva, e vim de uma família onde meu avô construiu tudo do zero. Tem até um diário que a gente mantém aqui no escritório que mostra as transações que ele fazia de compra e venda de porco, como se fosse um mini livro contábil dele. Eu acho que esse tipo de coisa fez com que a gente sempre fosse voltado a empreendedorismo, a buscar as melhores oportunidades, e aprender a se virar sozinho, porque eu acho que a lição mais importante disso, e uma das lições que eu acho que meu avô e meu pai sempre nos ensinaram, foi que você tem que ter liberdade com responsabilidade e que dinheiro não aceita desaforo. Então não adianta você ser um multimilionário e imaginar que porque você estudou nas melhores faculdades do mundo, você vai conseguir ter uma vida plena, cheia de desenvolvimento e sucesso. Pelo contrário, as pessoas que dão valor ao dinheiro, sabem quanto custa aquilo, têm uma noção básica e objetiva desse tipo de coisa, que faz diferença. Então, às vezes as pessoas falam, pô, filho de fazendeiro, alguma coisa desse tipo. Não, a gente teve uma infância bastante difícil. Eu acordava de madrugada, ia pro sítio com meu pai, às vezes ficava puto da vida, às vezes eu até tentava dar uma desculpa que precisava estudar, etc. Eu nunca fui um cara que estudou, eu era da turma do fundão que atormentava os nerds da classe, principalmente porque eu fui desenvolvendo algumas metodologias, né? Como eu tentava usar desculpa pro meu pai para não ir para a fazenda, que eu precisava estudar, ele desenvolveu a desculpa dele e eu tive que aceitar que se você prestar atenção na aula, você vai ter que estudar menos e com isso vai sobrar mais tempo, para que eu pudesse ter mais tempo para me divertir e intercalar entre ajudar o meu pai e estar me divertindo, jogando futebol com o pessoal, indo na casa dos amigos fazendo bagunça, preparando o bullying que a gente ia fazendo no colégio e algumas coisas desse tipo. Então eu acho que isso me ajudou a construir foco, a construir uma determinação, a construir e entender que aquilo que eu queria, bastasse eu ter disciplina para escutar e ter foco para que eu pudesse ter cada vez mais tempo. E eu acho que isso que foi me ajudando e me condicionando a formar a pessoa que eu sou. Independente de ser trader, ser gestor, ser empresário, ser aquilo que eu sou hoje, tem que lembrar a história como ela era lá no começo. E eu acho que essa história como ela foi no começo é a principal responsável
pelo desenvolvimento e também pela formação de ídolos, né? Eu lembro que como meu pai gosta muito de futebol e Fórmula 1, a gente tinha como ídolo na época, né, Romário, que era um gênio, fazia gol de tudo quanto é tipo de jeito e tinha jogadas geniais, e na Fórmula 1 Ayrton Senna. Mas o mais legal de tudo isso é que não era uma admiração pelo esporte, era uma admiração pela pessoa, de como eles faziam as coisas. No caso do Romário era um negócio muito mais em campo, como o Romário jogava, como ele se posicionava, a gente ficava discutindo às vezes estratégia, que se ele tivesse feito isso ele podia sair melhor. E do Ayrton Senna sempre foi um negócio mais de caráter, de como ele era focado, como ele era determinado, como ele era um tipo de pessoa que buscava o tempo inteiro vencer, e ele não olhava porque o outro piloto estava fazendo, ele estava preocupado com ele, ele tinha que vencer ele o tempo inteiro. Então eu acho que isso, essa formação que fez uma base para que eu pudesse escolher aquilo que eu amasse fazer em determinado momento, e eu precisava descobrir o que eu ia amar fazer o resto da vida, para que eu pudesse fazer bem feito. Então eu acho que a maior base foi ter um exemplo em casa, ter tido esse trabalho que é uma experiência, que é estar junto com os meus pais, ou na confecção da minha mãe, ou na fazenda do meu pai o tempo inteiro, e não era moleza não, era acordar de manhã, tirar leite e vambora. Então as pessoas às vezes não sabem em quais situações você passou para você chegar até onde você chegou. E às vezes aquele pré-julgamento, pô, mas sua família nunca faltou nada, pelo contrário, nunca precisaria ter feito nada daquilo. Mas eu acho que a educação que os meus pais me deram é que me permitiu chegar onde eu cheguei, essa de saber o valor das coisas, de ser o mais correto possível e de sempre buscar as melhores oportunidades, de tentar enxergar a oportunidade, de ter objetivo, de ter foco, e também se divertir, porque diversão tem que existir o tempo inteiro. A gente sempre se divertiu muito, aprontou muito, e nunca fui o nerd da classe. Eu acho que isso foi uma coisa até divertida, porque o pessoal que tirava as melhores notas da minha turma, eles ficavam inconformados quando às vezes em alguma determinada matéria eu ia melhor do que eles, ou acertava um desafio que ninguém conseguia acertar, simplesmente pelo fato que eu comecei a desenvolver o método de prestar atenção nas coisas importantes nas aulas e dormia a maior parte delas. Dormia mesmo, dormia na carteira, que o pessoal falava assim, pô, o cara tá dormindo lá no fundo da sala, e às vezes estava mesmo. E quando não estava dormindo na aula, às vezes matava algumas para jogar futebol, era bastante peralta assim. Quando eu era criança, eu acho que eu não tinha disciplina nenhuma. Eu tinha uma disciplina, eu acho que para me organizar nas coisas que eu queria fazer. Então, como eu sabia que tinha que ajudar meu pai, tinha que estar no colégio, tirando boas notas, porque não podia tirar nota ruim em casa, tinha que me organizar. Então eu criava algumas metodologias para eu fazer algumas coisas mais rápidas, melhores, e ganhar mais tempo. Então nesse quesito eu acho que eu era relativamente disciplinado. Bom, quando eu cheguei no terceiro colegial, já tinha passado, acho que essa fase mais elevada, e tinha uma pressão interna dentro de casa, de escolher algo que eu fosse me desenvolver. Eu acho que eu era um tipo de aluno que era um aluno mediano, que tirava 7, 8, nunca fui, mas porque também não estudava, não estava tão preocupado com isso. Mas como meu pai tinha fazenda, eu estava sendo influenciado para fazer uma faculdade de agronomia. Como a minha mãe sonhava ter um filho médico, eu era influenciado a fazer medicina. E a minha namorada na época também
queria ser médica, então acho que tinha essas duas influências aí em medicina. Como a minha irmã mais nova tinha decidido por administração de empresas, eu passei a olhar também esse viés, e também economia. Mas no terceiro colegial eu saí prestando faculdade só de medicina e agronomia. E aí o resultado foi que acabei não passando em nenhum, porque medicina é um negócio extremamente concorrido, complicado e exigiria uma dedicação maior, e eu também não estava bem seguro daquilo que eu queria fazer para o resto da minha vida. O que vinha na minha cabeça eu era um garoto que gostava de jogar futebol e jogava relativamente bem às vezes, mas não era um negócio que morria de paixão, mas insistia, gostava bastante de futebol. E queria ter uma vida fácil que, sei lá, até brincava, meu sonho era ganhar na Mega Sena e viver de juros, e repetia isso para todo mundo, então não sabia muito bem o que eu ia fazer. E aí eu fui fazer um ano de cursinho para ficar mais tranquilo, escolher o que eu queria fazer, e aí eu decidi por seguir o que a minha irmã mais nova estava fazendo, que era administração, e economia também. E aí eu passei tanto na faculdade de economia quanto na faculdade de administração de empresas. E eu estava mais propenso para fazer economia, porque eu achava a economia, via os economistas falando, achava que era um negócio bacana, queria entender mais o que eles faziam, então eu achava que economia seria melhor para mim. Mas como a minha irmã mais velha já estava em Campinas fazendo faculdade de Direito na PUC, a minha irmã mais nova tinha passado numa faculdade pública, mas também tinha passado numa faculdade em Campinas, e eu passei em Campinas também administração de empresas na PUC. Meu pai falou assim, bom, vai morar os três em Campinas porque é um custo só, uma logística só, os três vão morar junto, resolve a minha vida e facilita, acho que, a vida de todo mundo. E aí eu fui fazer administração de empresas, e aí eu acho que foi uma sorte tremenda. Só que nesse intervalo, quando eu ainda estava no cursinho, estava surgindo um time que era o Grêmio Barueri. E aí eu fui fazer um teste lá e o cara ficou muito interessado e queria que eu fosse começar a jogar no Grêmio Barueri. E aí foi até engraçado, que eu sentei com meu pai lá na fazenda. Ele falou assim, pai, eu tô acho que querendo jogar futebol, tal, não sei o que lá. E eu falei assim, olha, você vai estar em Campinas, lá em Campinas tem o Guarani, tem outras possibilidades e não sei, você tinha que já ter estourado com 17 anos, você já está com 18, talvez não seja um bom momento ou que você perca uma oportunidade de fazer a faculdade. Então acho que você deveria fazer faculdade. E acho que, como eu também não estava muito afim, eu acho que foi uma decisão que me ajudou bastante. Então eu acho que até chegar à faculdade, eu vivi e vivo ainda hoje como 99% das pessoas. Uma pessoa absolutamente normal, uma pessoa que apenas teve boas escolhas, ajudados pelos pais, bons exemplos. Acho que não seria nem a palavra correta, boas escolhas, acho que foram bons exemplos. E esses bons exemplos que acabam determinando aquilo que você pode ser, que vão criando aquela fome de você se desenvolver e lutar pela sua própria sobrevivência. Um fato inusitado também no meio da história é que as minhas irmãs quase fizeram com que eu virasse modelo. Como funcionou isso? Bom, a minha irmã mais velha já estava em Campinas, e aí acho que elas viram uma propaganda ou alguma coisa que ia ter um concurso de modelo e elas decidiram me inscrever. E tal, eu achando aquele negócio puta loucura, etc. E meio que tava na moda esse negócio de modelinho na época. E aí elas me inscreveram numa agência que é a Elite, e eu participei dessa seletiva que aconteceu em Campinas, um desfile, alguma coisa desse tipo. E eu ganhei o desfile, passei. E aí foi uma coisa muito engraçada, porque eu sou um cara bastante introvertido, e de repente eu me vi no meio de uma passarela
lá desfilando, e acho que foi um puta aprendizado para minha vida esse negócio também, porque eu aprendi a ter menos medo, alguma coisa desse tipo. Mas foi uma fase realmente bastante engraçada essa, que me credenciou a desfilar. Então eu acho que você faz um pouquinho de tudo na sua vida e ganha experiência. Então, ou era jogador de futebol, ou era modelo, o importante era buscar uma vida que fosse, entre aspas, fácil. Tava meio que condicionado a isso. Como vocês podem olhar, a carreira de modelo não decolou. Aí eu tinha outros interesses. São escolhas, né? E aí, passei na faculdade, na PUC em Campinas, aquele começo de faculdade que todo mundo gosta, você está empolgado com a matéria nova, está empolgado com os trotes, está empolgado com a bagunça da faculdade, e tinha baladas, então ainda mais agora que estava morando sozinho, morando em Campinas, não tinha mais os pais para coordenar isso, então tinha balada terça, quarta, quinta, a vida absolutamente normal, de universitário, pé rapado. Os nossos pais davam R$ 50 por semana para cada filho, para que gastasse com ônibus, comida, etc. E nada a mais, nada, nem R$ 1 a mais. Então eu fico imaginando, pô, como que a gente conseguia sobreviver com R$ 50 por semana em Campinas? E haja Habib's, né? Habib's eu acho que é o que salvou eu muitas vezes, porque precisava economizar dinheiro para balada e buscar algum trabalho o mais rápido possível. Então foi um começo assim bem interessante. E logo no começo, para minha sorte ou para o meu azar, eu conheci um professor, e esse professor era um professor que dava teoria geral de administração. Você está sempre empolgado com as coisas, principalmente no começo da faculdade. E eu devorava tudo aquilo que ele explicava na aula, eu ia conversar com ele, ia trocar ideia com ele, etc. O nome dele é Gentil Canton. E ele era um cara que investia em ações, tinha sido presidente da CPFL, acho que antes da privatização. E ele era um cara muito inteligente, muito esperto. E eu gostava muito de conversar com ele, e tanto é que uma das principais frases que eu aprendi com ele é: não dê justificativa no lugar de resultado, que é uma das frases que eu acho que são as mais marcantes para mim. E eu acho que ele foi o cara que me ajudou bastante, porque você está no começo de faculdade, você não quer se envolver com trabalho, nada, primeiro semestre ainda de faculdade. E eu lembro que logo no primeiro semestre ele foi enchendo o saco, que eu levava jeito para o mercado financeiro, porque eu conversava com ele sobre política, as notícias de jornais que eu lia sobre economia, e depois ele começou a me incentivar a estudar um pouco mais o mercado acionário, me apresentou um amigo dele que trabalhava numa corretora, que é o Walter Neto, trabalhava na Gradual, e também me apresentou uma outra pessoa que trabalhava numa outra corretora em Campinas, que era a Planner. E eu acho que esse foi o momento de transição que eu acabei entrando para o mercado financeiro. Então, depois dos primeiros 6 meses de faculdade, ele começou a me encher o saco para fazer um estágio numa faculdade. Eu falei, pô, mas faz 6 meses que eu estou na faculdade e você já quer que eu comece a trabalhar e levar o negócio mais a sério, eu meio que não querendo. E aí ele conversou com esse amigo dele, o Walter Neto, e o Walter Neto falou: bom, nas suas primeiras férias venha para São Paulo, você passa uma semana aqui na corretora e você entende como é que funciona esse mercado. E aí eu fui para São Paulo, sentei do lado dele uma semana, e aí o bichinho do mercado financeiro me picou. Bom, aí eu fui para São Paulo, que o Gentil ficou enchendo o saco: vai lá, tem esse meu amigo, ele vai te ajudar, etc. E aí eu cheguei lá em São Paulo e a mosquinha azul do mercado financeiro picou, né? Eu fiquei deslumbrado com tudo que eu vi, era a época ainda do pregão Viva Voz.
via aquele pessoal negociando, aquele pessoal tradando, e aí eu falei assim, nossa, é exatamente isso que eu quero para minha vida. E aí o Walter Neto ficava mostrando para mim umas operações com opções, com uns negócios, enfim. Essa foi uma coisa que me deixou muito apaixonado pelo mercado. Bom, saindo de lá, antes de sair de lá, eu conheci o Agostinho, que era dono da corretora, Agostinho Renaud, que para mim foi um segundo pai, porque me ajudou muito dentro do mercado financeiro. Ele, o Batelli, o Walter Neto, o Gentil, acho que todos eles em conjunto me deram diretrizes extremamente importantes para que eu pudesse seguir o caminho certo através de bons exemplos, através do que eu deveria fazer. Sempre que eu estava em alguma dificuldade, eles passaram a ser as pessoas que me ajudavam. Mas nessa primeira conversa com o Agostinho e até o Paulo Lima, que era o pai da Fernanda na época e estava vivo aí, e aí eu contei que eu gostei muito do mercado, etc. Eles falaram, olha, vai lá para Campinas, em Campinas tem um escritório nosso, tem lá algumas pessoas que vão poder te ajudar, tem um gerente novo que a gente contratou que é do Citibank, e o cara é muito fora de série e vai te ajudar. E tem o sobrinho do Agostinho, que é o Tocalino, que é o cara que eu acho que me ensinou tudo que eu sei de base de mercado financeiro ou análise técnica, eu aprendi por conta dele. Eu lembro que no começo nem tinha gráfico, não tinha nada direito. Ele tinha um computador dele, 1900 e bolinha, que o Tocalino é cheio dessas coisas. E aí ele tinha uma plataforma, acho que do MetaStock, e precisava fazer umas gambiarras lá para atualizar, e só tinha gráfico diário, não tinha gráfico intraday. E na época estava nascendo a Profit Chart e outros gráficos, mas custava mais caro. E aí a gente atualizava esse MetaStock dele, naquele notebookzinho dele lá, e tinha que fazer um monte de coisa, e aí atualizava o negócio. Um negócio meio horrível assim de fazer. E aí eu ficava anotando as ações que eu achava interessante e depois ele revisava. E aí foi legal que eu aprendi muita coisa, muita base sobre o mercado financeiro, ficava fazendo essa revisão com ele. Meu estágio não era remunerado, então os R$50 que eu ganhava dos meus pais, fora balada, diversão e comida, tinha que servir para pegar os ônibus para chegar ao trabalho e depois ir para a faculdade. Então foi um período de se vira nos 30 bem complicado, porque eu apostava naquilo, eu achava que aquilo era realmente o que eu queria fazer pro resto da minha vida. Via que tinha muito dinheiro no mercado financeiro e que eu só precisava descobrir a forma que eu ia pegar um pedaço daquele dinheiro para mim. Esse começo foi um começo bem complicado. E aí, para eu passar a ter uma atividade remunerada, eu precisava ser um corretor de ações, porque dentro de uma corretora você imagina que eles querem que você seja um corretor de ações. Ele não quer que você seja um gestor, ele não quer que você seja um trader, não quer que você seja um analista. Ele quer que você seja um corretor de ações, e corretor quer recrutar cada vez mais pessoas jovens para você atrair mais clientes, mais pessoas, energia boa, esse tipo de coisa. Aconteceu uma das primeiras provas, eu acho que para virar agente autônomo, que antes disso não precisava, eu acho que era a primeira ou segunda prova, e eu estudei com bastante afinco, as pessoas que trabalhavam no escritório me ajudaram e eu passei, virei um agente autônomo de investimento. Eu acho que foi a primeira entrada no mercado financeiro. E aí quando eu virei agente autônomo de investimento e comecei a estudar para essa prova, aí eu comecei a descobrir que existia a figura do trader, existia a figura do gestor, existia as figuras, né, do especulador, do insider. Eu comecei a ver que existiam mais possibilidades do que ser um corretor de ações. Mas enfim, como eu ainda estava numa corretora, ou tinha iniciado a minha vida dentro de uma corretora, era aquilo que eu tinha e eu comecei a fazer da melhor forma possível. Até porque eu não entendia nada das outras coisas direito. Acompanhava o mercado, mas enfim. Bom, aí eu consegui captar alguns clientes por relacionamento do meu pai, ou por pessoas que eu conhecia e ficaram empolgadas
com um jeito apaixonado que eu falava do mercado financeiro. Eu acho que a propriedade que eu já falava referente ao mercado financeiro, e comecei a auxiliar essas pessoas a comprar e vender, comprar e vender. E teve uma série de histórias engraçadas aí. Acho que a história mais engraçada foi, normalmente quando você é um agente autônomo, o cliente ele vai te passar uma ordem que veio da corretora e você vai falar se é bom, se é ruim, ou até mesmo ele ter uma ideia de investimento. Você não pode comprar e vender por ele, você não pode fazer gestão por ele. Mas naquela época não era tão fiscalizado assim, e os clientes acabavam te perguntando qual a sua opinião, e eu tinha acabado de virar agente autônomo e tal, às vezes dava a minha opinião mesmo, e às vezes não deixava eles fazerem algumas operações, e às vezes fazia algumas operações, etc. E eu sempre acompanhava eles com dicas, com algumas coisas assim de mercado. Então acho que o começo foi bastante engraçado, porque eu estava sentado assim na mesa, e diversas vezes, como está sentado do lado de outros caras que são corretores de ações também, você escuta o que eles estão falando, etc. E aí um cliente me ligou e perguntou: e aí e tal, estou com dinheiro na conta, o que está bom para comprar? Eu falei: a corretora está sem recomendação nenhuma. E aí eu escutei um cara do lado falando de transmissão paulista e somando quantos lotes na tela tinha para transmissão paulista. E aí o cara somando os lotes lá e tal, acho que ele falou 5.000, 6.000 ações que tinha na tela até tal preço. Aí eu falei meio baixo assim pro cara: ó, transmissão paulista, ele compra. Daí eu fui lá e pá, comprei na frente dele. Aí eu comprei, ele no telefone: ó, os caras estão raspando aqui e não sei o que lá. E aí o cara começou a comprar a transmissão paulista também. E eu falei assim: nossa, o cara tá comprando transmissão paulista mesmo, né? E aí eu continuei comprando também, via o pessoal comprando, e aí de repente, eu sei lá o que aconteceu com o escritório, todo mundo começou a comprar transmissão paulista, porque um cara grande da mesma corretora estava comprando, e eles começaram a indicar para os clientes transmissão paulista também. E eles começaram a indicar também transmissão paulista, aí o papel estava subindo, sei lá, 3%, todo mundo feliz, meio que comemorando que a compra tinha dado certo e tal, não sei o que lá, e eu tava quieto assim no canto, né? Tava meio quieto assim no canto e tal, não sei o que lá. E aí, Kim, você comprou um pouquinho também? Eu falei: eu comprei, mas eu vendi. Acabei de vender e tal. Ele: tal, pô, que pena, né? Tá subindo 3, não. Eu falei: consegui ganhar acho que 1,5%, 2%, mas foi bom. Daí, no final do dia, quando eles foram checar as boletas, porque eu era um agente autônomo e todas as boletas passavam por gerente, né? Eles começaram a olhar o Times e Trades e viram que o cara grande da Gradoc que estava comprando era eu mesmo. E aí foi uma surpresa para todo mundo. O papel continuou subindo, graças a Deus, mas aí eles viram mais ou menos o horário, etc. E aí eu fui altamente repreendido. Bom, minhas aventuras infantis, elas eram sempre voltadas, eu acho que um pouco para negócios assim em si, porque como meus pais sempre fizeram muito negócio, minha mãe com a confecção, com as lojas de roupa infantil, meu pai com a fazenda e fazendo diversos negócios, meu pai sempre se meteu em diversos tipos de negócios que vocês possam imaginar. Gente do interior sempre sempre são bastante empreendedoras, né? Elas sempre estão fazendo vários tipos de negócio, se metendo com açougue, etc. E eu acho que crescer num ambiente desse em casa, fez com que a gente sempre tivesse esse sangue empreendedor. Eu lembro quando pequeno as minhas irmãs montaram uma mini loja na entrada de casa, que tinha um portãozinho assim na lateral, lá em Porto Feliz. Então tinha a loja da minha mãe e tinha a entrada da minha casa. E aí elas montaram uma loja de roupa, um brechó assim, para fazer promoção de algumas roupas que não vendiam na loja. E eu também sempre me virando, ou trabalhando com meu pai,
ou tendo algumas ideias. Inclusive, numa dessas, a gente teve uma ideia de fazer uma horta no quintal de casa, porque eu fui ver o caseiro lá do sítio, ele sempre estava lá no sítio, na fazenda, e vi que ele tinha uma hortazinha no quintal da casa dele, né? E aí eu falei, pô, legal, acho que eu vou fazer uma horta em casa. E aí eu resolvi montar uma horta lá no centro, no quintal de casa, que é um quintal grande. Resolvi montar uma horta lá no centro, junto com a minha irmã depois e com o meu amigo Murilo. E aí a gente montou a horta e a gente teve a ideia de começar a vender alface. Então a gente montava as sacolinhas e vendia para a rua inteira. Vendia alface, depois a gente teve a ideia de fazer saco de manga e vender para o vizinho. Mas o mais legal de tudo era vender para minha avó, porque chegava na casa da minha avó com um saquinho de alface, que vendia por 50 centavos, que era quase o dobro do preço que custava um alface normal. Mas aí a gente chegava lá, dava R$5 pra gente por 3 pés de alface. Então era legal porque a minha avó ela sempre ajudava a gente. E era legal também o meu avô, porque se abriu o portão quando ele chegava na garagem assim e tava chegando pro carro, se você abrisse o portão, ele dava R$5. Se você fechasse o portão, ele dava um dinheirinho para você tomar um sorvete na Amsterdã. Então sempre foi muito divertida a infância, e eu acho que sempre teve esse senso do exemplo, essa coisa de você estar junto, estar tendo bons exemplos, tá querendo fazer a coisa certa, ter ídolo de verdade. Para mim, o Ayrton Senna foi um negócio marcante na minha vida e é até hoje. Eu acho que toda a minha empresa hoje e muitas das coisas que a gente faz, a gente ainda pensa em todo aquele foco, aquela determinação, aquela paixão que ele tinha. A gente vê que a gente tem a mesma coisa pelo nosso negócio. Aquilo foi um grande exemplo pra gente. Muito mais do que um piloto normal de corrida, um exemplo de inspiração das pessoas, um exemplo de objetividade, um exemplo de foco, um exemplo de determinação. Eu acho que essas bases que a gente teve na nossa infância foi o que determinou para que a gente fosse convivendo com risco e se arriscasse cada vez mais. O que eu lembro muito da minha infância é que eu sempre via meus pais arriscando para fazer o negócio deles crescerem. Essa infância de você acompanhar, crescer junto com seus pais e os nossos pais, os meus pais eles eram muito jovens e acabaram tendo uma adolescência junto com a gente. Foi muito divertida, não faltou nada, e esse período foi um aprendizado muito grande pra gente. Acho que foi uma base muito forte. E assim, coisas que eu escutei, eu acho que dos meus 10 e até hoje eu escuto do meu pai: liberdade com responsabilidade, liberdade com responsabilidade. Então eu chegava atrasado, tinha horário para voltar na balada, chegava atrasado, tomava xingo. Fazia alguma coisa errada fora de horário, tomava xingo. E eu acho que isso foi moldando as características para que a gente tivesse essa avidez por ser determinado em fazer aquilo que gosta. O mais legal é que os três hoje atuam em áreas completamente diferentes do que os meus pais atuam. Então a minha mãe ela tem uma confecção, loja de roupa infantil, meu pai é fazendeiro. E a minha irmã mais velha é uma advogada tributária, também se fez por ela própria. E eu e a Carol, a gente montou a Atom, montou a Touché e veio montando esses empreendimentos que as pessoas já conhecem um pouco. Come on.